Vamos falar sobre Jeová Samar. O que significa Jeová Samar? Deus presente, ou Deus está ali. Diga, Deus está presente. Eu tenho Jeová Samar. Não, está fraco demais, não está parecendo que tem. Fala, eu tenho Jeová Samar. Fala para o seu vizinho, Deus está presente aqui e vai te abençoar hoje, poderosamente, mas muito bem abençoado, que você vai pagar o meu jantar quando a gente sair daqui. Pronto. Gente do céu, isso é coisa muito de Deus. Eu não quero jantar não, você paga lá, deixa para depois. Então diz aí, olha, trata-se de uma profecia onde Deus usou o profeta Ezequiel para afirmar que sua presença estaria onde, gente? Conosco. Ou seja, a presença do Senhor não mais limitada. Antigamente, nunca foi vontade de Deus, tá, irmão? Estar presente em lugares. Deus quer estar presente em pessoas, não lugares. Muitos de nós, por exemplo, temos às vezes aqueles lugares sagrados. Tem crente, por exemplo, que acha que as águas do Rio Jordão é mais sagradas do que as águas do Rio Cuiabá. Por quê? Porque Jesus pisou lá nelas. Mas quem criou o Rio Cuiabá? Quem foi que criou o Rio Cuiabá, gente? Ué, não passou pelas mãos dele? Então é tão sagrado tanto quanto o Jordão. Não é desmerecer lugares. Tem pessoas que falam assim, o Santo Sepulcro, lá onde Jesus foi enterrado. Não, tanto que existe duas controvérsias, que ninguém sabe ao fato onde é que ele foi posto de verdade. Não há uma confirmação, né, verídica. Tem dois lugares, tem o Santo Sepulcro e tem a igreja do Santo Sepulcro, então vira uma confusão. Onde é que de fato ele foi enterrado? Para mim não interessa onde ele foi enterrado, para mim interessa que ele ressuscitou dos mortos, isso é o que interessa. Por quê? Porque eu vejo os crentes vão lá na sepultura, chora, caramba, vem na igreja e fica lá estático. Jesus está vivo, irmão. Eu não preciso ir lá em Israel para poder... Deus me vê aqui em Cuiabá, Deus me vê no Ceará, na Alagoas, na Bahia, no Pará. 15 anos que eu fiquei lá, Deus ficou me vendo o tempo todo. Então Deus não tem um lugar sagrado. Sabe qual é o lugar sagrado? É onde Deus se manifesta. Ele manifestou ali porque ele esteve lá. Como por exemplo, lá no Horebe, o Sinai, conforme você preferir, Deus se manifestou no Sinai. Moisés foi chegar perto, ele falou assim, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é o quê? Santo. Mas por que o lugar é santo? Porque Deus estava lá. Hoje o Sinai não é um monte santo, é um monte como qualquer outro monte. Deus pode me ouvir aqui no Monte de Santo Antônio. Quem já foi no Monte de Santo Antônio? Vai lá para você ver como é gostoso. Subir lá, dói na hora de subir, dói na hora de descer e dói 2 dias depois que desceu. É para ficar na recordação. Eu vou fazer uma campanha de 1 mês no Santo Antônio que eu vou emagrecer. Aí não é nem para poder orar, é para poder emagrecer mesmo. Aí emagrece, subir lá todo dia vai emagrecer, porque é 525 metros de altura. Então, subindo, então vai forçar. Então é tão sagrado quanto lá, porque se Deus descer lá no Monte de Santo Antônio, realiza as mesmas coisas. Então não é o lugar, a manifestação de Deus. Assim como lá naquele tempo, as pessoas fazem isso, porque ali, por exemplo, tem 2 coisas ali, falando de tabernáculo e de templo. Porque quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, algum tempo depois, Deus mandou que Moisés construísse um tabernáculo. Alguém já leu essas passagens? Não? Só por curiosidade. Quem já leu essa instrução de Deus para Moisés? Você nunca leu? Você deve ler. Sabe por que você deve ler?
Porque o tabernáculo é uma comparação com o céu. É uma coisa muito legal, muito bom, todo cristão deveria ler, porque Deus está mostrando para Moisés, diz o apóstolo Paulo, a sombra das coisas que viria. Aquilo é sombra. Quando eu leio aquilo, irmão, hoje 10 horas da manhã aqui, poxa, essa madrugada eu não dormi, não que eu estava com insônia, mas porque eu estava indignado comigo mesmo. Eu falei, Deus, eu sou um miserável. Por que eu sou um miserável? Porque Moisés foi um assassino, eu nunca matei ninguém. E esse camarada virou amigo de Deus, e eu que nunca matei ninguém, não consigo ser amigo dele, irmão. E não foi Moisés que falou que ele era amigo de Deus, foi Deus que falou que Moisés era amigo dele. É diferente você falar que você é meu amigo e eu dizer que sou seu amigo, é outra coisa. É Deus que estava dizendo que Moisés era amigo. E aí, Jesus, por exemplo, disse assim para os seus discípulos: se vocês me chamam de amigo, por que vocês não fazem o que eu mando? Jesus, por exemplo, chamou Pedro, Tiago e João para orar com ele no Getsêmani. Foi ou não foi? O que eles fizeram? Foram dormir. E Jesus voltou e disse assim: nem ao menos por 1 hora pudestes velar comigo? Ou seja, o crente, no mínimo, fala para o seu vizinho assim, no mínimo, irmão, se você quiser a presença de Deus, você tem que orar ao menos 1 hora por dia. Às vezes tem crente que não ora, não lê a Bíblia. Como que a presença de Deus, Davi, por exemplo, que foi outro, que Deus falou sobre ele, Davi é um homem segundo o quê? Meu coração. O que Davi fez? Davi ficava calculando com ele: como eu trarei a arca do Senhor a mim? Porque na arca estava a presença de Deus. O que Davi queria não era a arca, era o que estava presente nela. Você pode ver até hoje, onde que a arca está? Onde que ela está? A arca onde estava a presença de Deus. Quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém, destruiu o templo, colocou fogo em tudo, pegou os utensílios, levou para a casa do Deus babilônico. As bacias, as coisas do sacrifício, os negócios, e a arca sumiu. Ninguém sabe onde essa arca foi parar. Por quê? Porque Deus decidiu que ali a sua presença não ficaria em um objeto, a sua presença ficaria sobre pessoas. Não em lugares. Deus não quer estar em lugares, Deus quer pessoas. Por isso que Jesus disse que Deus não habita em casa feita por mão de homem. Quem é que nos fez? O Senhor. Então Ele habita naquilo que Ele fez, não no que eu e você fazemos. Salomão fez uma casa, consagrou a Ele, e a presença dEle veio naquele lugar e se manifestou. E aquela casa virou um centro de idolatria para o povo judeu. Porque era só ter um problema, o que fazia? Vai no templo, oferece um sacrifício e ora, que resolve. Resolvia? Não. Deus deixou esse ser embolado com templo, com sacrifício, com sacerdote, com profeta, e levou tudo como escravo para a Babilônia. E Nabucodonosor queimou o que não destruiu, jogou para o chão. E 70 anos depois, Deus levanta o rei Ciro na Babilônia, ele vem, liberta o povo e ajuda e manda eles reconstruir uma casa para Deus. Eles foram lá e reconstruíram, mas aquela casa não tinha a pompa da primeira. A primeira era ouro, era uma coisa luxuosa. Diz alguns aí que ela custaria, se fosse fazer hoje, 600 bilhões de dólares. É o que custaria. Não sei nem que quantidade de dinheiro seria isso. De dólar. Imagina se fosse real então, né? Com $1 a R$4 e pouco. Imagina se fosse real. Deve ser uma casa cheia de dinheiro assim, para fazer uma igreja daquela, né? Fazer um templo daquele. Mas aquele templo não tinha luxo. O
Os que eram garotos, quando foram para a Babilônia, que viram o primeiro templo, retornaram velhos. Quando eles viram aquele templo, agora humilde, de madeira, de pedra, o outro era suntuoso, ouro, coisa esplendorosa. Eles veem aquele agora todo humilde, eles choravam de tristeza. E os outros que nunca tinham visto um templo, sorriam de alegria, porque agora eles tinham um templo. O ser humano é engraçado. Tem coisa pela qual a gente chora de tristeza, que não tem algo melhor, né? Aí foi quando o profeta veio e falou assim: olha, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Na primeira casa tinha o luxo, mas não tinha a glória de Deus. Na segunda casa foi onde Jesus entrou, pregou, ministrou, falou, a glória de Deus estava dentro daquela segunda casa. Não era para o templo, era para as pessoas que iam ao templo para receberem ao Senhor Deus. Irmão, toda vez que você vier na igreja, esquece o ambiente e saiba que você é o lugar que Deus está interessado em viver e em habitar. 1 Coríntios capítulo 3, abra aí na sua Bíblia, 1 Coríntios, e diz assim, olha, versículo 16. Paulo está falando com o povo de Corinto. Não sabeis vós que sois o quê? O santuário ou templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem você é? Sou um miserável, pastor, sou um pecador. Você devia largar então, porque Deus está dizendo que nós somos o templo dele. O nosso corpo, você sabe, por exemplo, que tanto Deus quanto os demônios, eles precisam de um corpo para se manifestar. Lembra daquele gadareno de Marcos capítulo 5? Quando Jesus expulsou os demônios dele, os demônios pediram o que para Jesus? Para entrar no quê? Porque não tinha gente lá, porque se tivesse uma pessoa dando bobeira lá, ele falava, deixa eu entrar naquele lá. Às vezes não precisa nem pedir para deixar, a pessoa dá lugar e ele entra. E os demônios são territoriais. Você falar que eles têm um território, sem dúvida, basta você ir em determinados locais aqui em Cuiabá. Vai em determinados locais que você vai ver onde mais tem acidente, onde mais morrem pessoas, onde tem, por exemplo, aquelas pessoas que vivem nas drogas, tem aqueles pontos. Onde tem aquelas que vivem da prostituição, tem aquela rua. Esses dias eu estava em Rondonópolis, o pastor estava me falando, pastor, essa rua aqui, olha, é a rua, essas casas aqui são tudo casas de prostituição. O camarada passa aqui, é para isso. É aquele local. Ou seja, a manifestação daqueles espíritos são mais presentes naqueles ambientes, como aqueles demônios. Eles quem levou aquele homem para aquele local, onde ele vivia, num sepulcro, num cemitério, não é um lugar para uma pessoa estar. Como você vê, por exemplo, uma criatura que Deus fez, não é para estar num antro de prostituição, não é para estar numa boca de fumo, numa mula do tráfico ou qualquer outra coisa. Por que a pessoa está? Porque tem algo que é mais forte do que ela e leva ela para aquela vida. Algo que domina, que a influencia, como era algo que levou aquele homem tirando ele de sua casa, tirando ele de sua família. Ele morava longe daquele local onde ele estava. E quando os demônios entram na vida de uma pessoa, ele destrói a vida da pessoa. Destrói a reputação, destrói a alegria, destrói a vontade de viver, destrói a saúde, destrói o casamento, destrói a família. É só ele entrar, mas ele precisa de quê mesmo? De um corpo. E olha o que é mais interessante. Quando os demônios entraram nos porcos, o que os porcos fizeram? Os porcos preferiram, irmão,
morrer do que ficar com o demônio dentro dele. Então eu vou me matar, pastor. Não, não mata não. Só deixa Deus entrar dentro desse corpo aí, que Deus muda isso. O ser humano não tem que se matar. Porco não tem raciocínio. Mas a presença do bicho tão forte no animal, que ele prefere, né, saiu numa correria sem saber para onde estava indo e caiu no despenhadeiro. Não que os porcos quisessem morrer. Eles queriam escapar daquilo. Eles queriam sair do controle daquela coisa que entrou em seus corpos. Às vezes hoje os demônios entram no corpo até de crente. E eles convivem com isso. Eles não procuram se livrar disso. Porque se tem uma situação, o missionário, por exemplo, diz assim, olha, tem coisa que é normal. Quando é normal, é do ser humano. Mas anormal já é demônio. É normal a gente ficar doente? É, porque às vezes a gente come o que não deveria comer e faz o que não deveria fazer. Nós mesmos. Não, um dia o doutor falou comigo, falou assim, pastor, tem gente que suicida com a corda, tem gente que suicida com a arma, e tem gente que suicida com a faca passando lá no pescoço, e tem gente que suicida só colocando na boca, que é comendo. Que a comida, ela é boa, mas ela também pode nos matar. Eu tinha um irmão, por exemplo, lá no Rio, ele deve me assistir, se esse negócio passar na... É que ele vai saber que eu estou falando com ele. Ele chegou na igreja, ele tinha AIDS. E ele foi secando, que ele virou uma caveira. Aí Jesus curou ele. Ele não tomou medicamento nenhum, nem coquetel, nem coisa alguma, ele usou a fé. Jesus curou ele começou a engordar. Um dia eu cheguei com ele e falei assim, irmão, não é só AIDS que mata, não, gordura também mata. Por quê? Porque eu animei e falei isso, porque ele estava mais gordo que eu, irmão. Quando eu acho um mais gordo que eu fico preocupado por ele, porque eu já estou vendo que eu já estou no barranco do Lavaion. Né? E se o cara está pior do que eu, Jesus tem misericórdia. Aí eu falei para ele, irmão, isso aí também mata. Para dar aquela maneirada, né? Tirar o pé do freio. Porque às vezes, o que ocorre? Se nós temos situações onde desenvolvemos doenças no nosso corpo, ok. É normal? É. A gente come errado, vai dar doença. Anormal é a gente não ficar curado, que aí já é demônio. Que o demônio pegou a doença e usou ela como um laço e nos prendeu e agora nós estamos presos. Mesma coisa. É normal que uma pessoa tenha problemas financeiros? Às vezes a gente gasta mais do que o que ganha. A gente se empolga no Natal, você vê as pessoas ficam tudo com o coração assim, né, alegre. Elas dão cesta básica, elas dão panetone, chocotone, elas dão presentes, perfumes, gravatas. Né? Tem gente que dá, tem outros que também não dão, não. Né? Mas dá. E a pessoa se empolga, porque ela diz assim, não, mas é tudo em 6 vezes sem juro. Mas tudo que você comprou em 6 vezes sem juro, o seu dinheiro não dá. As contas não fecham, então você vai ficar endividado. É normal? Pela nossa displicência, às vezes sim. Anormal é você ficar, como diz alguns, devo, não nego, pago quando puder. Isso é que é anormal, que já é demônio. Tem gente que não se importa, pastor, não estou nem aí. Não, irmão, você é crente, ore, você tem um Deus que provê, você tem um Deus que te abençoa, você está endividado? Ok. Deus não quer te matar, mas Deus quer ajudar você a sair da dívida, limpar seu nome. Porque Deus, o nosso nome é importante. Aquela pessoa que você der, por exemplo, passa por você, vê você com a Bíblia debaixo do braço, o que ela é sujeita a pensar? Olha o falso aí, ó. E às vezes, a gente não gosta quando as pessoas falam o que a gente precisa ouvir. A gente pensa que as pessoas estão ofendendo a gente. E muitas vezes a pessoa está te ajudando. Então, tem coisas que é normal. Mas saiu do normal, tem demônios. Assim como os demônios precisam de um corpo para manifestar a sua destruição, assim também Deus precisa de um corpo para manifestar a sua presença. Resta saber
o que nós vamos fazer com o corpo. Porque veja bem que Paulo está dizendo, você não sabe que você não é de você mesmo? Você não pode fazer o que você quer? Você não pode ser como você quer, falar o que você quer, agir como você quer, ir onde você quer? Você não sabe disso não? Se vocês não sabem, eu estou dando a informação. Vocês sabem que vocês são o templo do Deus vivo, do Espírito, que o Espírito de Deus habita em vós? Você vai pegar esse Espírito que habita em você e vai fazer o que com ele? Vai pegar esse corpo e levar para quê? Sansão, por exemplo, a Bíblia diz uma série de vezes, vinha o Espírito de Deus sobre ele, e Sansão vencia os ascalonitas. Vinha o Espírito de Deus sobre ele, ele vencia não sei quem. Vinha o Espírito de Deus sobre ele, ele vencia os filisteus. Vinha o Espírito de Deus sobre ele, ele arrancou a porta de Gaza. E o que Sansão fez com o corpo dele? Que o Espírito de Deus vinha. O que ele fez? Foi deitar com Dalila. Qual foi o espírito que entrou nele? Da prostituição. E o espírito da prostituição defendeu ele? Ajudou ele a vencer os inimigos? O espírito da prostituição, quando entrou nele, fez ele perder os seus olhos e a sua liberdade e a graça de Deus que havia nele. Sansão, ele foi o homem mais forte que já houve nesse mundo, que o Espírito de Deus se manifestava. Quando o Espírito de Deus está presente na minha vida, irmão, eu resisto à tentação. Eu já tive mulher, por exemplo, que veio da igreja e que não veio para pedir oração para mim, não. Ela veio comigo para me chamar para ir com ela para outro canto. Eu já tive pessoas que veio comigo me fazer propostas para me tirar daquilo que é lícito você fazer. Por que eu não fui? Por que eu não fiz? Sabe por que nós fazemos aquilo que nós, como cristãos, não deveríamos fazer? Porque o Espírito de Deus, quando está em mim, o Espírito de Deus, quando está em você, tudo que ele faz concernente a Deus, e você nunca vai ser, escuta o que eu vou lhe falar, você nunca vai ser uma mulher ou um homem de Deus, se você não tiver consciência disso, que o seu corpo é do Espírito Santo e que você não tem poder sobre ele, que você deve entregá-lo, que você deve deixá-lo à disposição, a serviço do Espírito de Deus. Enquanto nós não tivermos essa consciência, e nós fazermos outra coisa com o nosso corpo, você pode ter certeza que nós vamos ter problema. O que é de crente que vem conversar com a gente, diz assim, pastor, eu não consigo me firmar, por um tempo eu me firmo, depois eu caio, eu volto a fazer, eu sou fraco. Você não é fraco, você está fazendo sozinho, você está vazio. Porque o Espírito de Deus dentro de você te torna o templo de Deus, ou seja, Deus se move através de você. Quando você está andando na rua, não é você, é o Espírito de Deus que está andando através de você. Quando você está em casa, por que você não vai assistir determinadas coisas na televisão? Deus não fica lá, cuidado com isso, cuidado com esse negócio, olha, cuidado com essa coisa. A igreja fica cheia de regra proibindo. Outro dia eu cheguei para o pastor e falei, para com essa coisa, porque quanto mais você proíbe, mais a pessoa faz. Nós precisamos pôr Deus dentro deles. E se Deus estiver dentro deles, eles não vão fazer mais o que eles querem. Porque a partir do dia que Deus entrou dentro da minha vida, eu não fui mais o que eu queria ser. Eu queria ser engenheiro. Eu não queria ser pastor. Eu não queria sair de Minas Gerais, eu queria viver lá. É minha terra, meu povo está lá, minhas raízes estão lá. Aí quando morreu minha sogra, morreu meu pai, morreu 2 irmãos meus, eu falei assim, Senhor, o Senhor está arrancando minhas raízes. Ele falou, não, você já está enraizado na minha casa. Eu não estou arrancando raiz nenhuma sua. As suas raízes estão colocadas em outro lugar. Porque aquele que está enraizado no santuário de Deus,
esse florescerá, esse produzirá. Meu querido, Deus não quer você só dentro da igreja. Esquece esse negócio que falaram para você, que se você dá o dízimo, você dá oferta, se você fizer isso, Deus vai estar te amando, Deus vai estar... Não, meu irmão, Deus quer seu corpo. Deus não está atrás de nós por causa de dinheiro que nós damos. Deus não está atrás de nós para vender favores a nós. Deus está atrás de nós para nos conscientizar que Ele nos fez com um propósito. Diga-se, eu fui feito com um propósito, para dar certo. Você não foi feito por acaso, você não caiu de paraquedas, você não foi trazido dentro da igreja só para ser crente, para ser dizimista, para ser patrocinador. Você é trazido para dentro da igreja para se tornar filho de Deus, casa de Deus, morada de Deus. Como que eu vou pegar a morada de Deus, o templo de Deus, e vou colocar para meretriz? Como que eu vou pegar o templo de Deus e colocar para desonestidade, para mentira, para falácia, para qualquer outra coisa? Não, pastor, mas o importante para Deus é o coração. É mesmo, um coração limpo. Bem-aventurados são os de coração limpo, de mãos limpas e coração puro. Hoje, a maioria dos cristãos, eles têm um Deus no céu. Que quando eles têm que... E esse Deus só se manifesta quando eles oram. Não, meu irmão, você tem que saber que você é a casa que carrega Deus, que você é o lugar onde Deus vive. Olha o que Paulo diz a essa mesma igreja. Paulo está falando com a igreja de Corinto. Deus não é Deus só de nós, não. Ele é Deus de perto também. Deus não está dentro desse ambiente. Deus tem que estar dentro de nós que estamos aqui dentro. Porque se Deus não estiver dentro de nós, Ele não se manifesta dentro desse ambiente. Você pode ver que tem crente que eles nem sentem mais quando Deus está presente. Porque às vezes Deus já foi. E eles nem percebem mais que Deus já não está mais ali. Lembra de Sansão? Ele disse, eu vou sair como eu saí das outras vezes. Mas diz a Bíblia, ele não sabia que Deus não era mais com ele. Deus já tinha saído. Que triste a realidade de Sansão. Até lá dentro, ele pediu Deus perdão e pedir de novo, Senhor, só mais essa vez. Ainda orou errado ainda, né? Ele disse, só mais essa vez. E Deus fez. Quantas vezes, meu irmão, você tiver consciência de que Deus não quer só te trazer aqui, te dar um sermão. Deus não quer só te trazer aqui e te dizer o que você tem que fazer, mas Deus quer viver em você. E que o seu corpo não é seu. Quando eu li isso aqui, e Deus falando comigo, Carlos, nem você manda em você, nem você decide o que você quer. Por quê? Porque a partir do momento que você entregou a mim, eu decido o que é que eu faço com você. Nós nos entregamos, aceitamos Jesus, como é o nome bonito. Quem quer aceitar Jesus? Todo mundo quer. Agora, quando diz assim, você quer largar o que você está fazendo para fazer o que Deus está mandando? Vou orar primeiro, pastor, para Deus confirmar. Por quê? Porque aceitar Jesus é fácil, irmão. Ter Jesus conosco vai exigir renúncia. Eu vou ter que renunciar principalmente a quem? A mim mesmo. Porque quem mais atrapalha Deus não é o diabo, é eu e você. Porque nós não queremos ser o que Deus quer que a gente seja. Olha o que Paulo falou lá no capítulo 6. Abra aí nesse 1 Coríntios mesmo, capítulo 6. Vamos lá. Diz assim, olha, versículo 12. Todas as coisas são o quê? Lícitas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Esses dias atrás, só um exemplo para você poder entender. A gente fala de quem bebe, de quem fuma, que é viciado, não é? Sim ou não? Sim ou não, gente? A gente fala. É viciado em droga. A gente fala. Quantos vícios nós temos?
Mas esses são lícitos. E nos domina. Eu tenho uma tia minha, lá em Minas Gerais, foi a primeira da minha casa que eu ganhei para Jesus, foi minha tia. O nome dela é Nilda. Ela mora em como é que chama o lugar lá, meu Deus? Ribeirão das Neves, Justinópolis. É o nome do lugar que ela mora. É em Ribeirão das Neves, mas é um bairro chamado Justinópolis, que é chegado ali a BH. Aí, essa minha tia, primeiro propósito que eu fiz na igreja, quando ela converteu, eu fiz um jejum e disse: todo mundo vai jejuar comigo. A minha tia foi lá me perguntar como é que era aquilo. Eu expliquei para ela. Ela falou: meu filho, eu não vou poder fazer. Eu disse: por quê? Ela disse: porque eu não posso ficar sem tomar meu café. Se eu ficar sem tomar meu café, dói minha cabeça. Eu falei: pois a senhora vai ficar. E deixa a cabeça doer, porque depois a cabeça passa. A senhora não vai tomar esse café. Por quê? Porque o crente, nem coisa que é lícita tem que dominar ele. Às vezes você pega, por exemplo, você vai aí nas redes sociais e você fica vendo coisas boas, mas você nem lê a Bíblia mais. Aquilo é lícito. Eu estou vendo pregação, mas querido, Deus quer falar com você também. Não é só por meio de pastor, Deus quer conversar com você. É lícito, mas não convém. Você fica preso, você fica viciado. O que hoje a gente chega assim, está parecendo um zumbi. Tem uma menina que sentou perto de mim e ela estava conversando comigo, ela estava aqui escrevendo. Eu falei: deixa eu ver esse texto. Não tinha um erro, porque ela já calculou tudo aqui na ponta do dedo, onde é que fica o teclado, colocar a palavra que ela quer escrever, e ela está aqui, ó. É lícito, mas às vezes não convém. Não está fazendo nada de errado. Você não pode ser dominado por nada. Às vezes, por exemplo, minha mulher me chama assim: Carlos, vou lá no shopping porque eu preciso comprar um negócio lá. Assim, eu não fui comprar nada, eu só fui para levar ela. E quando eu chego lá, eu começo a olhar e começa a vir aquela vontade de comprar alguma coisa, mas eu não fui para comprar. Eu fui lá levar ela. Por que eu vou querer comprar? Porque tem algo dentro de mim que me aguça para aquilo. Gasta. Você ri, mas você não faz isso não? Eu estou tendo coragem de confessar a minha fraqueza. Você ri que não é você, né? Quando você chega lá, a mesma coisa. Aí você vai lá, você nem foi comprar, você acaba comprando. E o que você compra, muitas vezes fica na sua casa, você nem usa. Você gastou, jogou dinheiro fora. Por quê? Porque o espírito do consumismo, ele exerce um domínio sobre a pessoa. Ah, mas eu estou gastando. A pessoa diz assim: o dinheiro é meu, faço o que eu quiser. Ok, a gente não está discutindo isso. A gente está discutindo a palavra, irmão. A palavra diz que eu não devo me deixar levar por nenhuma dessas coisas. Mesmo coisas que são lícitas. Não, isso não é pecado. Mas de que isso me domina? Se isso me domina, tipo, por exemplo, às vezes comida. Às vezes você nem está com fome, você já comeu, já encheu. Como diz o doutor, já está com o bucho cheio. Aí aquela sua amiga diz assim: fiz um pudim sensacional. Aí, pastor, o pudim da Mariana, pelo amor de Deus, que aquilo é gostoso demais. Você não está cabendo nada, você vai e come. Daqui a pouco você está lá vomitando, está amarrado esse demônio. Demônio não é gula. Falta de domínio. Tem gente, por exemplo, que às vezes é bom a gente divertir, não é, irmão? Mas a gente não pode viver só de diversão, filho. A vida não é só diversão, não. Tem que trabalhar também. Porque se a gente não trabalha, não tem como divertir. Como é que vamos pagar a diversão? E também, irmão, a vida também não é só trabalho, não. Tem que parar também. Não, pastor, não posso parar, porque eu não tenho tempo para isso. Daqui a pouco você morre, fica tudo que você ganhou aí para os outros gastar com a mulher que você deixou aí, ela rica. Pode deixar que... Né? O que casar com a viúva vai gastar o que você economizou aí. Glória a Deus por isso. Não se pode deixar dominar, porque ele diz assim, quer ver, olha, vamos passar aí.
Ele diz assim: os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para quem? Para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Como tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de meretriz, que é prostituição? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. E aí o que ele nos manda fazer? Versículo 18. Fugir da prostituição, foge. José fugiu da mulher do Potifar. Foge, meu irmão, foge da prostituição, foge da pornografia, foge dessas coisas que retêm sua força. Seu corpo não é para isso, seu corpo é para Deus, seu corpo é do Espírito Santo. E se seu corpo é do Espírito Santo, por que você vai pôr essas coisas dentro da tua vida? Você é de Deus. Para que você vai deixar isso entrar dentro da sua vida? Porque ele diz: não sabeis. Olha o versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo, o que que nosso corpo é, irmãos? Templo do quê? Do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a quem? A Deus. De quem é o seu corpo, irmão? Ah, o corpo é meu, diz umas meninas aí, né? Uns rapazinhos também. O corpo é meu, faço com ele o que quiser. A Bíblia diz que não. Diz que o seu corpo não é seu, não. Seu corpo é de Deus. Eu não posso fazer com o meu corpo o que eu quero. Se eu fizer com o meu corpo o que eu quero, Deus jamais estará presente na minha vida com aquilo que eu quero. Porque eu vou te dizer o seguinte: nós não queremos nada do que Deus quer. Nós queremos aquilo que nós achamos que é bom para nós. Quer ver? Quem tem filho aqui? Lembra dos filhos? Pai, não quero comer isso não. Come que é bom. Não, isso é ruim. Outro dia eu até mandei, por exemplo, bonito, né? A mãe chegou assim com chocolate, jogou em cima, a garotinha: não quero isso, empurrou para lá. Veio com outras caixas, outro chocolate diferente, a menina jogou para lá. Aí veio com uma tigela de brócolis cozida, e a garotinha comia aquilo ali num gosto. Mas vai falar com alguém para comer brócolis, dá enjoo. O pastor Daniel, ele não come mamão. Um dia eu brinquei com ele, e ele levou sério. Eu estava brincando, não ia fazer aquilo com ele. Eu falei: se você não comer mamão, você não vai comigo. Ele foi e falou: vou comer, pastor, porque eu quero ir com o senhor. Ele comia o mamão, mas ele fazia vômito. Mas comeu e não vomitou, não. Mas nunca mais ele comeu mamão. Ele olha para mamão, dá enjoo. Ele não come. Os nossos filhos não comiam o que queriam, eles comiam o que a gente colocava para eles comer, e a gente fazia eles comer. Era ou não era? Sim ou não? Porque se você não fez isso quando era criança, depois que eles crescem, eles não querem comer mamão. Eles querem comer pão com manteiga, né? Salsicha, né? Essa coisa toda. Aí o que ele fez? Da mesma forma é Deus, irmão. Se nós somos de Deus, nós não somos dele para fazer o que a gente quer. É para fazer o que ele quer, porque quem faz o que Deus quer, que entrará no reino de Deus. Segundo diz Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade de meu Pai. Por isso que Deus está dizendo: caso o seu corpo não é seu. Você não sabe que o seu corpo é do Espírito Santo, que você é de Deus? Mesma coisa, meu irmão. Se é de Deus, por que então você não se entrega a Ele? Por que você não deixa Deus conduzir e dirigir sua vida? Porque Deus não quer somente te abençoar, Deus quer
habitar em você, Deus quer estar presente. Ele é o nosso Jeová Samar, ou chamar, tanto faz como você quiser. Ele é o nosso Deus presente. Deus não quer morar lá no céu e você viver aqui na terra sozinho. Deus quer mover, Deus quer agir, Deus quer se manifestar através da sua vida. Deus quer te abençoar, Deus quer te encher, Deus quer te dar alegria, Deus quer te dar paz, Deus quer te fortalecer, Deus quer iluminar seus caminhos, Deus quer ser contigo aonde você estiver. E se você estiver com Ele, tem lugar que você não vai. Sabe por que você não vai? Porque você não via Jesus a não ser para buscar quem estivesse lá. Ele não ia naqueles antros para estar lá, não. Ele ia lá para tirar alguém lá de dentro. Ele não ia lá para ficar, para participar daquelas coisas. Da mesma forma, só tem uma maneira que eu não peque, que eu não viva em pecado, é se Deus estiver presente na minha vida. Ele preenche. E a presença dele, ela nos satisfaz. Vamos ficar em pé? É por isso que é necessário. Eu, quando cheguei na igreja em 1992, o meu pastor falou sobre o Espírito Santo. Irmão, eu não descansei, eu não dei trégua, enquanto eu não fui cheio do Espírito Santo. Porque depois que eu fui cheio, eu também nunca dei trégua. Eu fico sempre fazendo para poder manter cheio a vasilha, para Deus estar presente dentro da minha vida. Porque o crente cheio do Espírito de Deus, ele é repelente para o pecado, ele é repelente para o diabo. A presença de Deus na minha vida e na sua já afasta Satanás de nós. O diabo vai olhar para você e diz assim: ih, esse aí está ocupado, não tem como entrar, porque o corpo dele já está preenchido. Não coloque Deus só dentro da sua mente, coloque Deus dentro do seu corpo. Deus, eu não quero o Senhor no céu, eu quero o Senhor aqui. Quero o Senhor andando comigo, quero o Senhor na escola para onde eu vou, eu quero o Senhor no trabalho, lá é difícil, conversar, conviver no meio de certas pessoas que tem lá. Se Deus não estiver com você, você não vai conseguir manter a sua vida em comunhão com Deus, vivendo no meio de certa gente. Mas se o Espírito de Deus estiver em você, ninguém te manipula, ninguém te leva na conversa, porque o próprio Espírito Santo é o seu guia. Eis que eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Isso é o Espírito de Deus presente. Você não vai ter medo na hora que você enfrentar a adversidade, porque você sabe que não é o que está vindo contra você, mas é o que está em você que garante a vitória. O que está em você é maior do que o que está vindo contra você. Por que o crente ora lá para o outro lado e treme e fica com medo? Pastor, ora, é o demônio, é feitiço. Não tem problema, Deus está com você. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O diabo pode vir, mas Deus em você desmancha tudo que o diabo faz contra a sua vida. Por isso que Deus quer estar presente, irmão. Hoje Deus vai mudar a sua vida. Diga assim: Senhor Jesus, eu estou preparado. Hoje eu ouvi o que eu precisava, e o Senhor falou comigo que o meu corpo não é meu, ele pertence ao Senhor, e eu quero entregar ele a Ti, porque eu estarei em boas mãos. Venha sobre a minha vida, toma o meu viver, guia os meus passos, seja o meu guia, seja a minha força, se manifeste aqui, Senhor, porque eu não quero um Deus no céu, eu quero um Deus presente aqui na terra comigo. Eu quero um Deus para me ajudar nas adversidades, eu quero um Deus para me fazer caminhar sobre as alturas. Eu quero um Deus que seja a minha força e a minha fortaleza e a alegria do meu coração. Por isso eu te peço que a sua presença me envolva, que o Senhor manifeste o teu poder aqui e me abençoe hoje, Senhor, porque eu quero sair daqui renovado, eu quero sair daqui ungido, eu quero sair daqui pronto para vencer. Lá fora, Senhor, aonde eu estou em batalhas, onde eu estou acampando lutas, e o Senhor será comigo,
e eu não vou fracassar. Eu vou retornar aqui, Senhor. Eu vou contar as vitórias que o Senhor deu, as portas que o Senhor abriu, os caminhos que o Senhor endireitou, meu Deus. Oh, aleluia, há uma presença de Deus aqui neste lugar, e tudo isso é para você, meu irmão, tudo isso é para você, minha irmã, essa paz, essa alegria, essa graça de Deus. Esse é o momento de você se envolver, abrir seu coração. Deus quer estar contigo, seu corpo é de Deus, sua vida é de Deus, e para Deus e por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia, aleluia, aleluia. Abre os teus lábios e cante com alegria, com fervor, com devoção. Enquanto você estiver cantando, a presença de Deus vai lhe tomar, o Espírito de Deus vai se manifestar na tua vida, e você vai sair daqui renovado, fortalecido, cheio. Glória. Pode entrar. Chama Ele. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Peça para Ele, sopra o teu vento aqui. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Recebe Ele. Toma o teu trono. Deus faz dos teus anjos vem vento. reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa. Se consagra a Ele. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela para ti, Jesus. Entrega a Ele. Essa casa é sua como Deus esperou casa. por esse dia. Nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela para ti, Chama Ele. Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar. Enche este lugar. Recebe. Deus está te enchendo. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Declare essa casa. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela para ti, Jesus. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está aqui, mas nós não queremos o Senhor somente em nosso meio. Nós queremos o Senhor em nossos corações. Pede para Ele entrar. A casa é dele, mas Ele só entra se você o convidar. Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei, cearei com Ele, e Ele ceará comigo. Está na hora, meu irmão. Está na hora.
Não se acanhe não, isso aqui é casa de Deus, é casa de oração, é lugar de louvor sim. Recebe a presença do Senhor, Ele está aí bem perto de ti, na tua boca, no teu coração, através dessa palavra que você ouviu. Manifesta-te, Senhor, Deus presente. Manifesta-te, Senhor, no coração do crente. Deus presente, manifesta teu poder aqui. Queremos te adorar, queremos te exaltar, queremos te glorificar no nosso corpo, no nosso espírito, os quais pertencem a ti. Entra, Senhor, não fique de fora, nós queremos te ouvir. Vem, 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 chama Ele, vem e toma o que é teu. Vem, vem e toma o que é teu. Oh, entra, Jesus, entra naquele coração que te chama, nesse homem que quer caminhar contigo, nessa mulher que quer andar na sua presença. Vem e entra nesse coração nesta noite de hoje. Nós não queremos ouvir falar de ti, nós queremos o Deus presente em nossos corações. Pode falar na língua que Deus lhe deu, irmão. Fala na língua que Jesus te deu. Abra a tua boca, começa a glorificar a Deus, porque Deus vai espalhar aqui dentro. A sua presença vai mover de tal forma que vai entrar quem está do teu lado, quem está aí junto contigo. Venha, Jesus, batiza, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo cada coração, vai enchendo, se faça presente. Nós não queremos apenas ouvir falar, nós queremos te ver, nós queremos te engrandecer, nós queremos te adorar. Aleluia, aleluia, glórias e glórias e glórias a Deus. Seja glorificado. Pode melhorar muito mais isso. Isso é a igreja de crentes, isso é a igreja que ora, é o povo que abre o coração, é o povo que abre a boca, é o povo que entoa a canção, é o povo que adora, é o povo que louva. Glórias e glórias e glórias. Vem, Senhor, e flui. Não deixe essa mulher sair daqui da maneira que ela chegou. Não deixe esse homem sair daqui da maneira que ele chegou. Manifeste, meu Deus, manifeste tua presença, Jesus. Manifeste o teu poder, meu Pai. Manifeste a tua presença aqui. Nós queremos, meu Deus, receber o que tu tens. Por isso nós oramos e te pedimos: entre em nosso corpo, qual pertence a ti. Entre no nosso espírito, o qual fomos comprados por bom preço, e queremos te glorificar no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem ao Senhor. Levante as suas mãos para os céus e diga: Senhor meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu te ofereço a minha vida como um sacrifício vivo. Eu quero te dar um culto racional. Por isso eu te peço hoje, manifeste tua presença na minha vida e preencha o meu coração, preencha o vazio da minha alma. Em nome de Jesus, eu quero sair daqui cheio do teu Espírito, cheio da tua presença, porque a tua presença me satisfaz. Coloca a sua mão na altura do teu coração, fecha os teus olhos. Você está na casa de Deus, meu irmão, e Deus está presente aqui. Aleluia, glórias e glórias. Espírito Santo, entra, entra. Aonde tem lugar, se manifeste. Toma, toma o que é teu. Toma, toma. Em nome de Jesus. Isso, pode soltar, deixa sair.
Deixa sair. Pode falar o que Deus está colocando no teu coração. Deixa o Espírito Santo adorar a Deus por seu intermédio. Deixa o Espírito Santo glorificar, porque ele diz: há de glorificar ao Pai. Isso. Solte, abra sua boca, abra seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. E a presença de Deus, ela foi derramada sobre a nossa vida. Aleluia. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha, fala, rompa essa barreira. Rompa essa barreira, meu irmão. Rompa essa barreira. Deus está presente, Deus está aí na sua frente. Glórias, glórias. Vem Espírito e toca. Vem Espírito e move cada coração, move cada alma. Eu quero ver essa pessoa entusiasmada orando. Eu quero ver ela orando com fervor. Eu quero ver ela orando com devoção. Espírito Santo vai inflamando, assim como a lenha inflama no graveto seco, e como começa a pegar fogo, e como começa a acender labaredas. Venha, tira aquela tristeza, tira aquele desânimo, tira aquela fraqueza, Senhor. Tira, meu Deus, tira aquela fraqueza, Senhor. E traz, meu Pai, aquela paz, aquela alegria, traz aquela felicidade, traz, Senhor Deus, aquela devoção, para quando nós entoarmos um cântico a Ti, ele suba para trazer a nós a Tua presença. Deus vai fazer algo hoje na tua vida, meu irmão. Hoje é seu dia. Hoje é seu dia. Você não ouviu essa palavra por acaso. Ele é um Deus presente. Ele não quer viver no céu. Ele não quer viver dentro desse templo. Ele quer viver dentro do teu coração. Glórias e glórias e glórias. Bendito és tu, ó eterno nosso Deus, digno de todo louvor, digno de toda glória. Que o Senhor acenda o coração de cada um, ó Deus, e que o Senhor se faça presente, porque teu é o reino e tua é a glória, hoje e todo sempre. Levante as suas mãos para os céus, com seus olhos fechados. Não acabou não. Em nome de Jesus. O único que é digno de receber a honra e a glória. Cante com entusiasmo. A honra e a glória, a força e o poder, a força e o poder, ao único que é digno de receber, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a honra e a glória, a força e o poder, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. 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 Adoramos o Seu nome. Adoramos o Teu nome. Nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Diga obrigado, Jesus, porque o Senhor está presente na minha vida. Digam graças a Deus e amém.